Amigos e amigas, sejam bem-vindos novamente ao nosso Pauta Dupla, terceiro episódio. E hoje, feliz da vida em receber esse nosso convidado especial, Dr. Augusto Vaz. Minha gente, estamos no terceiro episódio. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu gostaria que você fizesse aí um like com a gente, isso, se inscrevesse lá no nosso canal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sempre você faz parte aqui da nosso pauta dupla, da história do Pauta Dupla, desde o nosso primeiro episódio. E eu gostaria que você, nesse momento, se inscrevesse, fizesse parte da família Pauta Dupla, tá certo? Ser o nosso convidado especial. Para começar hoje o nosso Pauta Dupla, o nosso convidado, como eu já falei, Augusto Vaz, psicólogo Augusto Vaz, doutor Augusto Vaz, psicólogo clínico, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagógico, não é isso? Não. Psicólogo, neuropsicólogo, isso. Mestre em Sociedade e Cidadania, especialista também em saúde mental e estratégia, comunicador em excelência e recebeu o prêmio Troféu Heitor Falcão e professor destaque da Unesp, 25 anos. O homem tem história. Gente, se eu for falar para vocês aqui o currículo dele, que ao decorrer do programa até o final a gente vai colocando aqui para vocês, e com certeza é um perfil assim maravilhoso, um excelente profissional e que toda a sociedade paraibana lhe tem como um dos melhores professores, mestres e psicólogos, certo, do Nordeste, por que não dizer do Brasil, e eu me sinto honrado em ter sua presença aqui conosco. E eu quero convidar também a minha amiga a participar desse programa e também fazer as considerações também iniciais, minha amiga Josi Gomes Murta. Olá, minha amiga, que legal, coisa boa, você aqui de novo. Seja bem-vinda, tá certo? Fica à vontade. Bom dia, gente. Muito bom dia para aqueles que estão começando o dia. Boa tarde para quem for ver o nosso vídeo na parte da tarde. E boa noite para os notívacos, né? E é muito prazer, Márcio, mais uma vez estarmos com Pauta Dupla, com esse convidado para lá de especial. É como o Márcio disse bem claro, se a gente for aqui falar do currículo do Dr. Augusto Vaz, é um currículo vastíssimo, mas um homem que nos chama a atenção pela simplicidade e pelo carisma, né? Eu diria que ele é um comunicólogo nato. Para mim, é uma honra grande estar com você, Márcio, e Prazer é todo meu, amiga. estar com o Dr. Augusto Vaz, além de gentleman, um comunicador, um homem que entende das ciências e da mente humana. Muito prazer. E eu quero também aproveitar e agradecer a você que está nos vendo agora, em qualquer ponto do planeta, do Brasil e do mundo, porque a gente sabe, nós somos super simples, mas as mídias, a internet, essa bola que gira, ela vai longe, não é? Então, nós estamos indo em qualquer lugar, em qualquer ponto. Você hoje vai aprender conosco e nós vamos aprender também com o Dr. Augusto Vaz. Quero também agradecer ao Ademar Vicente, da Vanguarda FM. Estamos retransmitindo pela Rádio Vanguarda. Abraço, meu amigo Ademar Vicente. Quero também abraçar o Walter Mais, o nosso companheiro de bancada que se ausentou por motivos profissionais. Abraço, meu amigo Walter. O nosso amigo técnico maravilhoso, as honras, como se chama, Márcio? Thomas. O Thomas, que nome bonito, né? Um americano meio com cara de brasileiro. E agradecer a todos vocês, é muito prazer estar aqui e vamos conversar e vamos aprender coisas boas. Quem é que começa a fazer a pergunta, você ou eu? Antes, eu gostaria do nosso oferecimento. Oferecimento do nosso Pauta Dupla de hoje. Tá aqui. TopSat Rastreamento, Pauta Dupla, tem oferecimento dos nossos patrocinadores TopSat Rastreamento. Também Colégio Exato, colégio e cursos do infantil ao Enem. Tá certo, gente? Vai lá. Também Mais Classificados, isso mesmo. Vai lá, coloca lá, seja apartamento, veículo, vai no Mais Classificados, que com certeza você tem boas vendas. E o nosso patrocinador, seja bem-vindo, Center Ótica. Abraço para todo mundo da Center Ótica conosco. E tá acontecendo lá o Black das Blacks, isso. Vai lá, gente, dá uma corrida lá. Quem sabe você pega aquele seu óculos lindo. Esse meu tá lindo aqui, tá? Tá bonitão? Maravilhoso. Tá legal? Tá com cara de intelectual. Coisa Os dois, boa. né? Os dois. Isso. Gente, é o seguinte. Vamos começar aqui com o nosso querido Augusto Vaz, doutor Augusto Vaz. Primeiro,
Manda um abraço para essa turma boa e seja bem-vindo ao nosso Pauta Dupla, Augusto. Rapaz, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? A Josi e a gente vem conversando pelo WhatsApp para combinar isso aqui e agradeço muito pela sua gentileza, Josi. E o Márcio, a gente já tem uma caminhada grande. Sim, é verdade. Assim que eu regressei de São Paulo para cá, a gente teve o privilégio de compartilharmos o mesmo espaço em rádio. E eu sempre fui fã dessa voz. O cara tem uma voz que, se eu tivesse essa voz, meu amigo, eu estava feito na vida. Aprendi muito com você, Augusto. Doutor Augusto, Doutor Augusto me é ensinou um muito. capricho dos deuses, Me né? ensinou muito. Aliás, é um capricho de Deus. Isso. Um capricho de Deus, a voz desse homem. É porque Deus sabe a quem dá as coisas. É verdade. Muito obrigado, eu me sinto honrado em tê-lo por aqui. Você que nos ensinou. Eu digo nós porque tem muito profissional que está hoje no meio de comunicação, em toda parte do Brasil, que passou pelo clive do Dr. Augusto Vaz. Doutor, eu gostaria que nós começássemos a entrevista com uma pergunta falando sobre o neuromarketing, certo? O neuromarketing, ele é um campo de estudo que está em alta hoje no mercado. Isso. É isso? Eu acho que foi criado pela Universidade de Harvard na década de 90 por Zaltman. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Quando a gente fala em neuromarketing, a gente está decididamente juntando duas coisas, né? A gente está juntando neurociência e marketing. Que, na verdade, o que é que acontece? Existem até alguns teóricos, Márcio, que não concordam com o termo neuromarketing, neuropsicologia, neuropsicopedagogia. Eles dizem o seguinte: existe neurologia e marketing. Existe neurociência e marketing. Mas aí a forma do próprio marketing, para a coisa ficar mais fácil de se dizer, se diz neuromarketing. E o que é o neuromarketing? É o marketing se utilizando dos conceitos da neurologia e da neurociência para entender melhor a forma como se estrutura os desejos, a percepção, o entendimento, as sensações das pessoas. Porque, por exemplo, você está caminhando no shopping. Em qualquer shopping que você for no mundo, um estilo de shopping padrão, você nunca vai ver um piso onde você anda opaco. Todos eles são brilhosos. Por que isso? A gente nem percebe isso. Mas, por exemplo, se você está andando num local onde a coisa está opaca, seca, você caminha rápido. Mas se você caminha por algo molhado, você caminha lento. Então, entendendo que o cérebro humano automaticamente responde a isso, é favorável que os pisos do shopping sejam brilhosos, com aparência de úmido e molhado, para que você não acelere o seu passo, para que você passe pelas vitrines e você possa olhar e chegar, parar e consumir. Então, é isso que o neuromarketing faz. Ele estuda a forma como o nosso cérebro reage, como é que ele recebe os estímulos e as sensações e como é que ele vai tirar proveito disso para que o marketing seja efetuado de forma clara. Eu fiz essa pergunta ao senhor, como o senhor tem um vasto conhecimento sobre esse assunto, porque recentemente houve uma pesquisa lá nos Estados Unidos. E eles colocaram, amiga Josi, eles colocaram nas universidades, colocaram aquele como eu poderia dizer, aquele atendimento que era de uma empresa de refrigerante. Eu vou falar o nome aqui, até porque se eles patrocinarem a gente, sejam bem-vindos. Opa! Se patrocinarem a gente, sejam bem-vindos. Fizeram lá, estava lá, Coca-Cola e a Pepsi. Então, eles colocaram em cada universidade daquela, colocaram uma parte de atendimento da Coca-Cola. E observaram que todos aqueles alunos que passavam por aquele aquela estande lá de vendas da Coca-Cola, eles pensavam da seguinte forma: é Coca-Cola, eu tomo ou não tomo? Preste atenção, veja bem até onde vai o neuromarketing. Para você que está em casa, isso pode servir para você tanto na vida pessoal, como pode servir também na sua empresa. Então, diante disso, é onde entra a psicologia também, o seu estudo. Então, eles estavam pensando dessa forma. Então, eu tomo ou não tomo a Coca-Cola? O que é que aconteceu? A Coca-Cola se juntou com a Pepsi, e a Pepsi colocava também em outras universidades onde não tinha estante da Coca-Cola. As duas se uniram e colocaram uma da Pepsi e outra da Coca-Cola. O que é que aconteceu, gente? Os alunos passavam, a mente começou a processar. Eu não perguntavam mais assim.
eu tomo a Coca-Cola hoje ou não? Começaram a perguntar o seguinte. Tomo Pepsi eu ou tomo Coca? Pepsi ou Coca? Isso. Então, começaram a vender mais. E nesse estudo que foi feito na década de 90, ele fez através de uma ressonância, entendeu que a mente ela processa esse tipo de efeito, né, no cérebro. Veja bem, quando eu falei que a neurociência, juntamente com o marketing ou com a psicologia, ela está lá para entender, com ciências juntas, como é que a pessoa sente, percebe e interpreta, quanto mais eu estimulo o que você pensa, mais você foca naquilo. Quanto mais você foca naquilo, mais você tem a probabilidade de trazer e tornar aquilo que você está pensando como uma coisa principal da sua vida naquele momento. Não é assim quando a gente se apaixona? Sim, sim. A gente conhece uma pessoa e simplesmente conhece. Está lá, num ambiente com 4, 5 pessoas. E de repente você começa a destinar o seu olhar para uma pessoa específica. E de repente a coisa acontece. A química cerebral elege aquela pessoa e parece que não existe mais nenhuma outra pessoa naquele lugar, a não ser aquela pessoa que sua química selecionou, seja por olfato, seja por toque, seja qualquer motivo que for, startou a sua atenção. Startou a sua atenção, meu amigo, acabou. Outra pessoa pode chegar, mas a paixão está instalada e você agora tem uma atenção dirigida para aquela pessoa. Isso pode acontecer com pessoas, isso pode acontecer com locais, isso pode acontecer com produtos, com serviços. E aí é unicamente a forma em que o seu cérebro escolhe algo ou alguém para prestar atenção por um tempo avançado. Josi Gomes Burta, minha amiga. Muito interessante. E já começamos aprendendo, né, deixando bem claro que qual mesmo os temas que você já começou mesmo muito forte, que nós vamos tratar durante essa conversa com o Dr. Vaz, que é inteligência emocional e os nossos dois tópicos. Neurociência e saúde mental. E saúde mental. Então, eu vou fazer um jogo mental com... Eita! Bora-se embora. É bem simples. Eu vou usar a parábola dos 2 lobos para a gente conversar. Certo. Mas eu não vou utilizar o diálogo do neto e do vovô, não. Eu vou utilizar aqui o diálogo, o Márcio vai perceber como se fosse ele e o Augusto Vaz, e eu vou conversar como se fosse eu e o Augusto, doutor Augusto. Sabe, Augusto, em nosso interior, todos temos 2 lobos, não é, Augusto? Esses lobos estão constantemente lutando, uma luta terrível, com a qual nem todas as pessoas, Augustos, têm facilidade em lidar. Augusto, cá para nós, 2 lobos, como é que isso funciona? Eu vou perguntando isso a Augusto. Todos temos dentro de nós 2 lobos completamente diferentes. Um deles é mau, representa todos os sentimentos ruins que podem existir em um ser humano: a raiva, a inveja, o ciúme, a ganância, o orgulho, o ressentimento, os medos, a mesquinhez, a culpa, o ego e a arrogância. No entanto, Augusto, a gente tem o outro lado, que é o lobo oposto, que representa tudo o que é bom. Uma pessoa que tem bondade, que tem amor, que tem esperança, generosidade, alegria, paz, fé, verdade. Aí eu quero que você, Augusto, me explique qual dos 2 lobos é o mais forte. Então, a minha pergunta é a seguinte, Augusto, como psicólogo, como homem da neurociência, do ponto de vista da saúde mental, como fazer para alimentar o lado bom e buscar vencer dentro de si a luta do bem contra o mal? Olha só, você mesmo já me deu a resposta aí. O lobo que vai vencer é aquele que for melhor cuidado e melhor alimentado. E aí eu vou puxar exatamente para o que a gente estava falando. Para aquilo que você dá atenção na sua vida, tem uma grande probabilidade daquilo se tornar verdade. Né? Por exemplo, se eu passo... vamos falar na linguagem que você colocou, o lobo do bem, o lobo do mal, um lobo sarcástico, um lobo generoso. Se eu passo o meu dia dando atenção a problemas, reclamando, tendo inveja do outro, desejando o que o outro tem, eu perco muito tempo
observando o outro, o que o outro faz, o sucesso do outro, eu vou ter inveja e eu vou ter vontade de estar no lugar dele. Mas se eu passo o dia me observando, observando como eu me comporto, o que eu faço, agradeço pelo que eu tenho e projeto na frente estratégias para que eu possa conseguir coisas, a chance de eu crescer, progredir, está onde? O tempo que eu passo tendo inveja, reclamando, não agradecendo, ou está em eu ser grato pelo que eu tenho, mas olhar para o que eu quero conseguir, agradecer, ser gentil, tratar bem as pessoas. É claro que é desse outro lado aqui. Então, em nenhum momento a gente vai ter... É por isso que as pessoas falam assim, a vida não dá certo para mim. Talvez você esteja fazendo a vida não dar certo, reclamando, murmurando, não aceitando as dicas que a vida... Rapaz, a vida oferece muitas dicas para a gente. Por exemplo, há quanto tempo que eu não via o Márcio? Hoje, quando nós nos encontramos, passamos uma boa meia hora conversando, trazendo assuntos que a gente conversou. Bons. Sim, Coisas boas. assuntos que a gente nunca mais tinha conversado, mas isso trouxe para a gente uma ligação nova. A partir de agora, há tempos que a gente não se encontrava, mas se a gente se encontrar uma próxima vez, este ponto de encontro hoje passa a ser uma costura na história de vida minha e de Márcio. Então, nós precisamos ter pontos. Você pega um ônibus, ele vai parando de ponto em ponto, Sim. de ponto em ponto, de ponto em ponto, até chegar no destino final. Mas a gente fala assim, o destino final é destino final ou é destino de começo? Porque ele vai começar a rodar de novo. Então a vida, ela é cíclica. A vida, ela é cíclica. Então, não vai ter uma pessoa que vai ser o lobo do mal e não vai ter uma pessoa que vai ser o lobo do bem. Vão existir pessoas que conduzem sua vida alimentando o lobinho do mal e vão ter pessoas que entendem o propósito da vida, que é curta, que é rápida e que eu tenho que viver da forma mais funcional que a gente pode. E é assim que a neurociência diz. Ou seja... O que tu rega, tu cresce. Ou seja, a minha preocupação, né, doutor Augusto, não é preocupar-me com o outro que é ruim ou mal, mas o que eu estou alimentando dentro de mim. Não é isso, doutor Augusto? Mas o senhor, como psicólogo, para completar, quando o senhor recebe alguém nos seus encontros, que o senhor ajuda, e que o senhor sente que aquilo está mesmo pesado, o senhor tenta conversar e a pessoa tenta não entender, do ponto de vista clínico, como é que o senhor consegue fazer com que a pessoa perceba isso? Porque às vezes a pessoa não compreende, não quer aceitar. Eu lembro que certa vez eu falei para alguém assim, imagina que tem alguém que lhe faz mal, Márcio, aí você passa o dia todo pensando em fulano que lhe fez mal, certo? Aí eu até disse assim, faz o seguinte, troca a imagem. Agora, não é religiosidade, sabe, Márcia? Se você não passa o dia todo pensando em fulano que lhe faz mal, então pensa o dia todo em Jesus, que lhe faz bem. Troque a imagem da pessoa pela imagem de Jesus. Ah, tá bem, eu não creio em Jesus. Então pensa numa paisagem. Pensa em alguém massa, alguém legal, alguém que te promove. Exatamente. E não põe aquela pessoa na mente. Então, como psicólogo, quando o senhor recebe na sua clínica, que o senhor recebe aquela pessoa que está conversando isso, e muitas vezes está culpando o outro, como é que o senhor administra aquelas doses que na psicologia não é um remédio propriamente, mas doses de cura para esta pessoa, para que ela possa ajudar-se a si próprio e começar a alimentar esse lado bom, que é do lobo bom e não do lobo mau, pelo seu tratamento. Como é que o senhor faz, doutor? Uma das coisas que eu entendo, Josi, que inclusive foi difícil entender isso, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente quer muito ajudar aquela pessoa imediata, mas a gente não ajuda quem não quer ser ajudado. Esse é o princípio. Todas as pessoas têm seu tempo. Vocês entendem isso? Quantas coisas você pensava há 10 anos atrás e que hoje você não pensa da mesma forma? E que se alguém dissesse a você lá há 10 anos atrás que você precisaria fazer o que você está fazendo hoje, você daria uma risada ou ficaria com raiva e diria assim, esse cara está louco. Né? Então, observe, todos nós temos tempos determinados dentro da cabeça da gente. Tempo para entender, tempo para não entender, tempo para aceitar. O próprio livro de Provérbios em Eclesiastes diz isso, no capítulo 3. Então, observe, existe tempo para todo propósito. Então, a grande sacada é quando eu, como psicólogo, olho para a pessoa que eu estou, meu paciente, né, e eu entendo o tempo dele.
E entendo exatamente que se eu disser coisas além do que ele está pronto para ouvir, ao invés de ajudá-lo, eu vou prejudicá-lo. Vou criar dureza, vou criar rigidez. Aí não vai. Então eu preciso ter um entendimento daquela pessoa. E é por isso que eu acho a psicologia linda, sabe? É porque a psicologia ela não vai tratar os homens, as mulheres, as crianças. Ela vai tratar a Josi, o Márcio, o Augusto, entendendo qual é a configuração neuropsicológica daquela pessoa. Como é que o cérebro daquela pessoa está naquele momento, o que é que ela consegue e o que é que ela está apta ou não para entender. E aí eu dou para ela exatamente aquilo que ela pode digerir, igual a um bebezinho quando nasce. Ele só pode tomar leite. Se você der feijoada, ele toma, mas ele morre. Ok, que maravilha. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial, doutor Augusto Vaz. Epa, deixa eu ajeitar aqui. Meu fone. Doutor Augusto Vaz. É o seguinte, eu vou agora, deixa eu tirar aqui o fone, pronto, fica melhor. Tá certo? Pronto. Afastou um pouquinho aqui, agora deu certo. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu gostaria, antes de ir ao break comercial, de a gente faturar um pouquinho, dar aquele descanso, o nosso convidado vai tomar um copo com água, com a minha amiga Josi Gomes, agradecer a você que está aí do outro lado, telespectador, telespectadora, que nos assistem, o nosso Pauta Dupla, e vão lá no nosso Pauta Dupla, no nosso canal no YouTube, se inscreve, dá aquele like, tá certo, com a gente, vai ao nosso Instagram, que é @pautaduplajp, segue lá com a gente, as nossas postagens estão lá, os nossos convidados, você fica por dentro de tudo o que acontece, seja no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube. Eu gostaria de parabenizar, tá aqui a revista Tribuna 25 anos, ao amigo Manuel Raposo e Sandro Galvão, o colunista Sandro Galvão. Tá lindo demais a revista. Ontem teve uma festa maravilhosa, gente, para homenageando as grandes personalidades. E tá aqui na nossa coluna, aliás, na coluna do Sandro Galvão, tá aqui a minha amiga Josi Gomes. Você? Eu estou por aqui, isso, doutor João Alves. Que foi homenageado ontem. Secretário da CEP foi homenageado ontem. Obrigado demais pelo carinho de vocês. Um abraço para todos da revista Tribuna 25 anos e parabéns a vocês, tá certo? Vamos ao nosso break comercial e para falar em comercial e dos nossos patrocinadores, deixa eu falar de TopSat, isso, TopSat Rastreamento. Tem também o nosso patrocinador Colégio Exato, Colégio e Cursos do Infantil ao Enem. Vai lá, leva teu filho, tua filha, tá certo? Mamãe, papai, vovó. Tem também aqui o Mais Classificados, isso mesmo. Tá a fim de divulgar, vender a sua casa, seu apartamento, o seu veículo? Coloca lá no Mais Classificados, tá certo, gente? E por falar agora, antes do break comercial, de óculos lindo e bonito, como do Dr. Augusto, como também a da minha amiga Josi, mas tá guardadinha aí, né, Josi? O seu também. Esse meu aqui tá a coisa mais linda do mundo. Eu tô precisando, das Blacks, da Center Ótica. Pois eu vou lá. A Center Ótica é uma loja especializada, os melhores óculos e uma equipe maravilhosa, atendimento, isso de qualidade, profissionais em excelência, tá certo? E eu indico a vocês. Eu vou no break comercial e volto daqui a pouco para você, telespectador e telespectadora do nosso querido Pauta Dupla. Essa galera aí faz toda a instalação do kit de segurança da TopSat. Tem até para jet ski. E o sistema, ele é camuflado no veículo, não pode ser encontrado a olho nu. Tudo homologado pela Anatel. Seja carro, moto, caminhão, caminhonete, não dá para perceber se tem rastreador. Só sabe quem é o dono, viu? Ou seja, um trabalho muito técnico e feito por uma equipe especializada. Vem pra TopSat, a gente te acompanha o tempo todo. E agora tem um serviço de proteção veicular, né? Exatamente. Venha conhecer você também. Conhecimento, descobertas, novos horizontes, lições pra vida, um grande passo pro futuro. Colégio Exato, sucesso em conteúdo. Colégio Exato, Colégio Exato, Colégio Exato, um monumento da educação. Colégio Exato. Quer comprar
comprar ou vender mais e não sabe como? Vou ensinar agora. Anuncie no Mais. Casa ou apartamento, veículos novos e usados, tudo que você procura tem no Mais Classificados. Divulgue sua marca, produto ou empresa. No Mais Classificados você vende mais. Mais Classificados. Ligue 98687 4000. Agora é você, Márcio. Show de bola. Amigos e amigas, estamos de volta com o nosso Pauta Dupla. E você aí do outro lado, muito obrigado pelo carinho. Independente da sua classe social, idade, sexo e religião, gente, do fundo do coração, obrigado demais pelo carinho de vocês, pela credibilidade aqui e confiança no nosso Pauta Dupla. Sempre trazemos aqui uns convidados aqui ao nosso programa e através de vocês que também pedem sempre um conteúdo diferenciado para o Pauta Dupla, nós estamos aqui de portas abertas para você, tá certo? Sempre que você precisar do nosso programa. E também eu peço uma gentileza a vocês. Vão lá no nosso YouTube, no nosso canal, aí você se inscreve, isso, assiste lá, dá aquela visualização, aquele like legal, tá certo? Vai também no nosso Instagram, que é @pautaduplajp, não esquece, vai lá no Instagram, segue a gente e dá as curtidas lá, tá certo? Doutor Augusto Vaz, voltamos novamente aqui com o nosso Pauta Dupla. E a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: nós sabemos que a neuroplasticidade é um instrumento usado diariamente com todo ser humano, por mais que ele não perceba, mas ele tem esse atributo. No dia a dia, na sua opinião e no seu campo de visão, o que é que o senhor nos falaria sobre a neuroplasticidade humana? Primeiro, a gente precisa entender que neuroplasticidade é uma capacidade que nosso cérebro tem de adaptabilidade ao local, né? A novas formas de pensamento. A gente fala muito de mudança, Sim. Não é, Márcio? Não é, Josi? Sim. Mas essa mudança, as mudanças que nós temos na vida, nós só podemos ter por conta da neuroplasticidade. Se você pegar este copo de vidro, você quer guardá-lo num local, ele não vai se adaptar. Ou você tem um local que cabe ele, ou ele não entra. Mas se você pegar um copo de plástico, ele vai ter muito mais adaptabilidade de ficar mais achatado, de ser mais empurrado. Você pega uma garrafinha de água, você, quando termina de usar, você pode amassá-la, você pode cortá-la, você pode transformá-la em outras coisas. A neuroplasticidade é exatamente essa, é a capacidade que nosso cérebro tem de fazer com que a gente se adapte em várias situações e circunstâncias. Por exemplo, eu estou num momento triste, eu me adapto e entendo aquele momento triste, sabendo que eu não vou passar a vida inteira assim. Quando a gente perde um pouco dessa neuroplasticidade, os sofrimentos são maiores. Então, a neurociência, entendendo como o cérebro é neuroplástico e como ele tem essa capacidade de mudar, adaptar, ressignificar as coisas, traz várias formas e várias ferramentas que a gente pode fazer. Por exemplo, você é a mesma pessoa quando acorda e quando já está no meio-dia? Você não é. Quando você acorda, o seu cérebro estava habituado a estar descansando. Quando você acorda, ele precisa ter uma adaptação para agora você levantar, andar, observar, atravessar uma rua, conversar. Mas quando você chega no final do dia, o seu cérebro ele também precisa de uma outra adaptação para que ele volte, saia do estado de ação para voltar para o estado de dormir. Então, essa neuroplasticidade, ela vai estar em tudo o que o ser humano faz. Desde a forma como ele pensa, na forma quando você está solteiro, seu cérebro está direcionado a ficar só, a caminhar só, ou a de procurar alguém para formar par. E depois, quando você encontra esse par, o seu cérebro está agora adaptado a não viver mais sozinho, a viver em dupla. Depois nascem os filhos, o cérebro fica programado e adaptado para deixar muitas coisas que você fazia em prol do crescimento da sua prole, dos seus filhos. Quando os filhos vão embora, você tem que se readaptar a viver com o seu par ou sozinho. Então, observe, a vida inteira
nós vamos caminhando na neuroplasticidade. E sabe qual é o grande problema? É quando o homem e a mulher, ele se enrijece. Ele perde ou não permite que essa capacidade neuroplástica aconteça no cérebro. Ele fica rígido, intolerante. Vamos dar um exemplo de neuroplasticidade interrompida. Fanatismo. Só vejo aquele político. Só vejo essa religião. Só vejo isso. Eu fico unifocal. E nós, seres humanos, nós somos seres plurais. Nós andamos, namoramos, casamos, almoçamos, jantamos, trabalhamos. Num dia só, quantas funções você desempenha? Você desempenha a função de pai, você desempenha a sua função de homem, você desempenha a sua função de trabalhador, você desempenha a sua função social. Então, se não fosse a neuroplasticidade, sabe o que é que aconteceria? Você ficaria rígido. Você não conseguiria fazer isso. E aí o que é que acontece? Você perde a vida. Uma pessoa que não respeita a capacidade natural do cérebro, que o próprio Criador criou você assim, para ser neuroplástico, e você enrijece isso, é exatamente o que a gente vê no mundo. Guerras loucas e insanas acontecendo para favorecer a um único grupo, esquecendo todo o restante. Isso é perda de neuroplasticidade. Dentro disso, eu vou deixar você fazer sua pergunta, Josi. Não, pode ficar à Mas vontade. só pegando esse gatilho. Dentro disso, eu não poderia dizer que também teria um efeito colateral em relação à ansiedade e ao estresse, que estaria dentro desse contexto? Ou não? A ansiedade e o estresse, elas são provocadas por reações orgânicas. Você já estava andando em algum lugar e levou um susto e gelou, ficou gelado. Sentiu aquele frio, que a gente fala assim, aquele frio que pegou de cima até embaixo da coluna. Você fica gelado. E isso é fruto de algo chamado liberação de cortisol no nosso corpo. E o cortisol, ele é para ser liberado nessa hora, Márcio. O que é que acontece? O mundo de hoje, ele faz você liberar cortisol não somente nas horas de medo, de pânico, mas ele fica liberando pequenas doses de cortisol o dia inteiro. O nosso cérebro não está pronto para isso. Então, ele fica ligado o dia inteiro, que era somente para ficar ligado naquela hora em que você precisasse correr, fugir, né? E isso gera o estresse. E isso arrebenta seu cérebro. Isso faz com que seu cérebro fique 24 horas por dia ligado. O cérebro precisa ligar e relaxar, e concentrar, e se divertir. Ele pode fazer tudo isso, mas progressivamente. E aí gera ansiedade, porque quando você fica ligado o dia inteiro, você tira a percepção das coisas funcionais e você antena a sua percepção nas coisas urgentes e do que tem que fazer, e você esquece de viver. E aí a ansiedade chega e você começa a ter muito medo do futuro. Você deixa de viver no presente, você fica ganhando dinheiro para gastar no futuro. Você fica tentando casar para não ficar só no futuro. E aí você deixa de viver um presente maravilhoso, e quem não vive um presente bem, esse presente se transforma em passado, não se transforma? O passado vai ser ruim. Porque qual é a lembrança que você vai ter? De estresse. Aí as pessoas ficam loucas para chegar sábado e domingo, porque a semana não agrada, e aí fica desesperado quando chega na segunda-feira para começar a trabalhar novamente, porque não trabalha naquilo que se realiza, e as pessoas começam a viver uma vida vegetativa da pior qualidade, onde a ansiedade é: eu tenho que garantir o futuro, eu tenho que programar o futuro. Mas o futuro é construído agora. Se tua saúde não é construída agora, se teus pensamentos não são estruturados agora, você vai viver lá na frente. Ou seja, novamente, você está interrompendo a neuroplasticidade funcional, indo para um padrão de vida disfuncional. É isso. O ser humano, ele cava seu próprio buraco e ele mesmo se enterra. Josi Murta? Eu agora vou entrar no foco do que eu sempre gosto de... É um propósito que eu sempre comecei a construir quando eu estava fazendo o meu mestrado lá em Portugal, que era sobre o jornalismo das boas notícias. Uhum. E eu quero focar nisso porque, né, Márcio, foi assim que o seu convite chegou até mim, porque eu faço espécie de jornalismo construtivo.
E eu quero entrar agora nessa linha para a gente conversar e discutir. As notícias boas ajudam a aliviar a angústia, a ouvir. Imagina que eu amanheço o dia lendo notícias, vendo jornais que só trazem sangue e derramam notícias ruins. E tem uma pesquisa recente feita por Catherine Beauchamp, ela conduziu esse trabalho na Inglaterra, e falando sobre as lágrimas. Você começar o dia, e eu quero tirar o foco da notícia aqui para o meu lado assim mais da parábola, né? Então, imagina você amanhece o dia ouvindo notícias ruins. Aí você vai ter lágrimas. Claro, você vai ficar preocupado. Uma criança, um jovem, alguém que foi violentado e tudo. Então, de repente, você amanhece o dia ouvindo coisas boas. Então, ao invés das lágrimas, você terá sorrisos. Então, do ponto de vista da neurociência, eu queria também, claro, eu já estudei muito sobre isso, mas eu quero ouvir Augusto Vaz falando e incentivando as pessoas. As notícias boas ajudam a diminuir a angústia, a aliviar o incômodo da alma? Então, pela psicologia, pela neurociências, é bom a gente trocar agora esses temas das quais a gente vê na TV, no rádio, e é bom ver boas notícias? Sabe o que é que eu digo, Josi? Eu digo o seguinte: nós, seres humanos, não somos seres só de alegria. Nós não somos seres só de tristeza. Nós não somos seres só de não estar sentindo nem alegria nem tristeza. Nós somos seres capacitados para sentir alegria, sentir tristeza, sentir raiva, sentir medo, sentir pânico. Nosso cérebro está capacitado para isso. Nós somos seres de realidade. O grande problema é que a gente vai só assistir notícia ruim. Aí você vai ter um dia ruim, um dia preocupado, um dia ansioso, um dia com medo. Nós podemos saber da realidade que está acontecendo, mas nós podemos também saber da realidade boa que está acontecendo. Quantas coisas boas estão acontecendo no mundo nesta hora, mas as pessoas só noticiam as guerras, só noticiam. Então, os noticiários, eles passam a ser noticiários de catástrofes. Por que é que não pode haver, nesse mesmo noticiário, notícias que elevam o ser humano? Quando você escuta a notícia de um reencontro de pessoas que não se viam há tanto tempo, e esse reencontro acontece, o seu coração muda, o seu estado mental muda. Não é verdade isso? Quando você tem uma notícia que o seu filho passou no Enem e está galgando o curso que ele deseja, o seu coração se enche de alegria e a vida toma uma outra perspectiva. Então, nós precisamos entender que aonde a gente coloca a nossa mente, é lá que ela vai produzir. Se eu coloco minha mente focada na desgraça, ela vai produzir desgraça. Se eu coloco minha mente focada na gratidão, no bem-estar, ela vai aprender, ela vai produzir isso. Porque ela é plástica. Então, ela se adapta. Ela vai lhe dar aquilo que ela precisa. Se você só está vendo desgraça, a mente vai produzir o quê? Autodefesa. Vai produzir medo, vai produzir angústia, vai produzir ansiedade. Mas se eu entendo a realidade difícil que o mundo vive, mas eu sei que eu tenho toda a capacidade, eu tenho pessoas ao meu redor, eu tenho uma família que me estrutura, eu tenho amigos que me querem bem, eu tenho uma rede de apoio. E essa rede de apoio só existe se a gente cria. Ela não aparece assim. Imagina se você não tem família, não tem amigos, e está em casa, e está começando o início de uma depressão. Porque aí, se você já está nesse estado, é porque houve um direcionamento para isso. E se já está, como fazer para sair dali? Se já está, você precisa procurar ajuda profissional. Imagina que alguém está nos vendo agora, não é, Márcio? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Uma coisa, Josi e Márcio. Pense comigo. Se eu estou dentro de casa, eu vou trazer para o lado físico, porque o lado físico as pessoas entendem melhor. Depois eu faço a ponte para o lado emocional, psíquico. Sim. Eu estou em casa, eu não me alimento. Eu passo 5 dias sem me alimentar. E quando eu me alimento, pouca coisa, eu me alimento de comida porcaria, que eu chamo. Como é que eu vou ficar fisicamente? Debilitado. Debilitado. E doente. Eu vou ter energia? Não, eu não vou ter energia. Eu vou ter vontade de levantar? Não, eu não vou ter vontade. O meu corpo não aguenta mais caminhar. Exatamente. Então eu vou ficando fisicamente cada vez mais debilitado. Imagina que você está andando, você leva uma queda e você tem uma fratura exposta, o osso sai.
Você consegue consertar isso sozinho? Não Você consegue. precisa de quê? Do médico. E por que quando a mente, e por que quando nossa mente está debilitada, porque a gente não está alimentando ela direito, e ela sofre uma fratura mental exposta, claro que aqui eu estou brincando, mas a mente é rompida, é interrompida, por que a gente quer tratar isso sozinho? É preciso, se eu estou em casa, deprimido, e eu não tenho, é preciso procurar ajuda profissional. Deixa o orgulho de O lado. primeiro passo é procurar ajuda. Nós nascemos para viver em sociedade. Nós não nascemos para viver isolados. E toda vez que a gente se isola, a gente sofre consequências graves. Doutor Augusto Vaz, como conciliar uma vida pessoal e uma vida profissional equilibrada com a ansiedade e o estresse do dia a dia? Deixa eu te dizer uma coisa, Márcio. Eu não acredito em vida ansiosa. Vida ansiosa traz prejuízo. Eu acredito em vida em que a gente sabe lidar com a ansiedade quando ela chega. Tu entende a diferença? Sim, sim. Eu não vou aceitar ter uma vida ansiosa. Eu vou lutar para que isso não aconteça. Esse equilíbrio, e você fala muito bem, equilíbrio, ele é necessário. Nós não nascemos, presta atenção, nós não nascemos para viver nos extremos. Quem vive nesses extremos aqui, vive em agonia mental. Alegre demais o tempo inteiro. Feliz demais o tempo inteiro. Triste demais o tempo inteiro. Nós, seres humanos, vamos viver aqui, ó, no equilíbrio. Nós podemos ter alegrias demais, voltamos para o equilíbrio. Nós podemos ter tristezas demais, voltamos para o equilíbrio. É como se um carro que está com um tanque cheio, ele roda, ele tem que parar no posto para equilibrar novamente. É isso. Quando nós voltamos para esse equilíbrio, é a hora de você se encher de combustível. Estar com as pessoas que você ama, desenvolver projetos que você acredita. Quando eu falo desenvolver projetos que você acredita, não é projetos que você precisa ganhar milhões, não. É um projeto de sair com o teu filho e passar 1 hora com ele, escutando ele, vendo ele e entendendo que ele é uma criação tua. Ele é um projeto teu. E que aquela criança, ela está ali e você pode botá-la no braço, acolhê-la. Isso traz um benefício para o ser humano gigante. Esse equilíbrio emocional, ele nos livra da ansiedade, ele nos livra das dores emocionais, ele nos reabastece. É um dia, rapaz, João Pessoa, né? João Pessoa, você sai, pega um ônibus, chega ali na orla e você dá uma caminhada com o pé na areia, no final da tarde, no início da noite, 10 minutos que você fica ali olhando para o mar, o teu cérebro entende, porque ele está programado neurologicamente para entender mar, praia, terra, verde, como momentos de baixa tensão. E aí você fica ali, aí você se pergunta, por que eu não faço isso mais vezes? A gente não se pergunta isso? Sim, sim. Isso é uma resposta do cérebro. Isso é equilíbrio. Você buscar fazer as várias facetas que existem dentro de você. O profissional, a pessoa, o ser humano. O Jim Carrey, Eita, que eu gosto. ele é um grande ator. Nossa. É maravilhoso, maravilhoso. Sem sombra de dúvida. E ele comentou recentemente, fez um depoimento, que ele se perdeu. Ele, como ser humano, ele se perdeu. Ele se entregou de uma forma totalmente completa e disse, esse não sou eu mais. Eu não me permito mais ser eu. E continua ainda com aquela posição de que a depressão em que ele convive, que ele ainda tem coloca para ele limites imensuráveis, segundo ele. E que ele tenta reagir de todas as formas, inclusive até vários atores americanos reconhecidos no mundo inteiro tentam ajudá-lo, mas ele não se permite. Aí a gente, no popular, né, muita gente diz, não, ele chegou ao fim do poço, realmente é quando você se perde em reconhecer que você é uma pessoa importante para você mesmo. Eu vou citar novamente a Bíblia Sagrada, que ela diz assim, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quando a Bíblia fala em alma, ela diferencia de espírito. A alma é a sua identidade, é quem você é você. Se você se perde de você, o que é que resta?
Nada. Você vai ser o que os outros querem que você seja. Quando eu me submeto a fazer só o que os outros projetam para a minha vida, e aí cuidado pais, cuidado mães, de que você não sonhe os projetos para os seus filhos e imponha a eles fazer o que você planejou para eles, você só tem a função como pai e como mãe de orientá-los e fazê-los ter uma identidade forte para que eles decidam aquilo que eles nasceram para ser. Então, quando eu perco minha identidade, Márcio, eu me perdi de mim. E não existe coisa mais sacrificante para um cérebro de você se olhar e não se conhecer. É isso. A depressão, e quando isso se junta com uma depressão, a depressão é uma doença, não é uma tristeza. É preciso entender isso. Depressão não é tristeza. Quem está triste se cura. A depressão é uma doença. É uma doença que mexeu com toda a sua química corporal e cerebral. O seu cérebro não consegue mais projetar e ter perspectiva futura. O seu cérebro perdeu a capacidade, ou adormeceu a capacidade de você acreditar que as coisas podem dar certo. O seu cérebro perdeu a capacidade de agradecer e de se tornar grato. O seu cérebro perdeu a capacidade de projetar futuro. O pior da depressão não é a tristeza exorbitante que você sente. O pior da depressão é quando você não sente nada. Depressão, quando ela chega lá no fundo do poço, você não sente nada. Você não sente alegria, você não sente tristeza, você não sente raiva, você não sente vontade de viver, você não sente vontade... E aí, você perdeu tudo isso, o que é que resta? Morte. É preciso entender, depressão é doença, ela é evolutiva. Se não trata e se não tem intervenção psiquiátrica e psicológica, o ser humano, ele vai regredir a cada vez mais. Agora é lindo, viu, Márcio? Quando você encontra uma pessoa, eu amo isso, quando você encontra uma pessoa em depressão profunda, e que você começa a investir afetivamente, profissionalmente na vida daquela pessoa, e que ela vai redescobrindo a vida. Ô rapaz, eu não abro mão disso por nada, sabe? É você ver alguém sair do 0 ou do menos 20 para novamente ter vontade de viver, vontade de sair, vontade de trabalhar, vontade de produzir. E quando essa pessoa, que antes deprimida, agora lidera a sua própria depressão, se torna protagonista da sua própria vida, essa pessoa, ela vai dar um valor à vida gigante. Mas ninguém sai da depressão sozinho. Ninguém. É doença. Vou dizer, é doença. Depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é... manda roupa para esse povo lavar que a depressão passa. Depressão não é frescura, não é falta de Deus. Depressão não é falta de o que fazer. Depressão não é falta de gratidão. Depressão é doença que incapacita o ser humano de ser humano. Ele passa a vegetar. É isso. Inclusive, eu quero aproveitar, recentemente, né, não posso citar nomes, pessoas, tipo uma pessoa extremamente importante, com condições de vida, com muitos bens, e eu recebi um telefonema e a pessoa disse, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. E foi assim, quando o Senhor fala esse momento de Senhor poder ajudar, eu sei o que é isso. Eu não sou psicóloga, não tenho um domínio, que eu quero muito aprender. Um dos meus sonhos, como a gente faz um podcast muito leve, é aprender neurociências, porque eu gosto tanto de ajudar as pessoas que eu queria aprender pela ciência, queria fazer cursos para aprender, porque é muito, muito lindo isso. Eu queria entrar agora na linha que a gente está seguindo aqui, que é a questão também do emocional. É sobre o controle emocional, como a gente poder superar dilemas íntimos. Eu estou falando no geral, sabe, Márcio? Não é só aquele dilemazinho, não, que muita gente pensa, um dilemazinho, não, é dilemazão, né? Não sei se existe essa palavra. Mas eu queria falar de dilemas íntimos. Isso no clássico, no ético e mais forte, viu? Que é no moral. Então, como fazer
para vencer, como manter o bom controle emocional e vencer esses dilemas e superar esses dilemas íntimos, repetindo, clássico, ético e principalmente moral. De que forma, pelo seu aprendizado, porque o senhor é mais aprendiz do que professor, que eu já percebi aqui. É Mais aprendiz do que professor, porque a gente percebe quando o homem ele é um sábio, é um professor, mas quando ele tem um coração de aprendiz, que é no caso do professor Augusto Vaz. Então, explique para nós, para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Eu preciso, alguém que está se perguntando, doutor, me ajude, socorro, eu preciso vencer esses meus dilemas emocionais. Muitas vezes a pessoa é altamente importante, mas tem dilemas profundos. Chega em casa, o sucesso está lá no topo da onda, mas lá dentro se matando, não só a parte clássica do ético mesmo, e principalmente o que mais abate a alma humana é você mostrar o que você é e lá no dentro, no moral, você não é nada. Então, como vencer esses dilemas? Eu vou voltar para fazer o link do que a gente estava falando. Quando a gente fala em depressão, a gente não está falando em classe social, condição financeira, a gente está falando de estado neuroquímico cerebral. Nós encontramos pessoas milionárias deprimidas e nós encontramos pessoas paupérrimas deprimidas, porque a base da depressão é a perda da identidade. A gente sabe que o que traz felicidade é um estado interno, é um estado de construção. Isso independe de tudo e de todos. É como você conduz sua vida. Na grande maioria das vezes, a depressão ela não começa. Ela começa uma tristezinha que vai aumentando. Outras vezes é uma disfunção neuroquímica gigante, como fosse uma comporta de um rio que se abriu. Pode acontecer. Sobre controle emocional. Nós, psicólogos, não acreditamos que a gente possa ter controle emocional. A gente pode ter administração das emoções. Nós vamos aprender. Isso é o grande desafio, viu, Josi? Quando a gente nasce com a capacidade de ser inteligente, com a capacidade de perceber as coisas, mas não é porque a gente nasce com essa capacidade que a gente desenvolve. Tem pessoas que passam a vida inteira e desenvolvem muito pouco da sua inteligência. Tem pessoas que passam a vida inteira e desenvolvem muito pouco da benevolência. Tudo isso precisa ser aprendido. Nós nascemos só sabendo mamar, identificando alguns sentimentos. Existe algo que eu sou apaixonado, é a minha segunda paixão após a neurociência, que é a inteligência emocional. Viu? Inteligência em cima das emoções. É isso. Que difere esperteza emocional, não, né? É diferente. É diferente. O que é uma inteligência? O que é que a psicologia define por inteligência? Ela dá 4 tópicos. Ela dá 4 tópicos para a gente ser inteligente. Primeiro, aprender, compreender e adaptar-se facilmente. Isso são os itens para eu identificar se alguém é inteligente. Eu preciso aprender. O que é aprender? Eu pegar um conhecimento que eu não tinha e trazer para dentro de mim. Segundo, eu aprender. O que é aprender? Memorizar. Porque se eu aprendo e não memorizo, não adianta nada. Quantas coisas a gente aprendeu lá no ensino médio? Por exemplo, vamos fazer aqui um cálculo de logaritmo. A gente estudou, mas não sabe. O que adianta isso hoje? Uma perda de tempo. Né? Mas eu aprendo e memorizo, guardo para sempre. E depois eu compreendo, eu sou capaz de explicar aquilo. E depois que eu compreendo, eu sou capaz de quê? De me adaptar facilmente. Eu sei pegar aquilo e sei usar. A gente estudou comunicação, a gente estudou... Hoje eu estudei neurociência, passei muito tempo lendo. Hoje leio, gosto de aprender, mas eu sei aplicar a neurociência. É isso. E eu aprendo, compreendo e me adapto facilmente para quê? Primeiro, para raciocinar. Depois, para planejar. Depois, para resolver problemas. E depois, para ressignificar ideias. Então, primeira coisa para que a gente saiba administrar nossas emoções é a gente ser inteligente. Doutor Porque Augusto, senão, a gente troca os pés pelas mãos. Doutor Augusto, como promover uma saúde mental, eu poderia dizer, uma saúde mental coletiva e cultural? Como é que a gente poderia Fazendo fazer? o povo ficar inteligente. Como é que eu consigo ter uma inteligência coletiva, uma socialização, se eu quero matar você, se eu quero ter vantagem sobre você o tempo inteiro, se eu não aceito que vai ter momentos que eu vou estar por cima e você vai estar
por baixo, Por baixo. e outros você vai estar por cima e eu por baixo. Se eu não consigo entender que nós mutuamente podemos fazer uma coletividade e eu sempre estou ali para tirar vantagem, isso vai dar certo? Isso não vai, porque você não vai vencer o tempo inteiro. Você vai vencer muitas vezes, você vai perder muitas vezes, e se você não souber como vencer, você fica um tirano querendo mandar e oprimir a quem você venceu. E se você não sabe perder, você se torna um obstinado ao fracasso e um vitimista achando que o mundo está contra você. Como é que o senhor avalia, então, na sua posição com seus pacientes, doutor? No caso, o senhor avalia essa terapia mental desses seus pacientes e que alguns deles possam até ter o TDAH, não é isso? Isso, TDAH. TDAH é transtorno, já é doença. Certo. Transtorno. De déficit, ou seja, não tem. De atenção e hiperatividade. O TDAH eu posso ter déficit de atenção e pouca hiperatividade. Eu posso ter muita hiperatividade e pouco déficit de atenção. Eu posso ter os dois exagerados. Tá? Falando rapidamente. Quando a gente tem uma pessoa TDAH, Márcio, a gente precisa entender que essa pessoa ela tem uma baixa produção de dopamina. O que é dopamina? É um neurocomposto no nosso cérebro, que quando ele é criado pelo nosso cérebro, um hormônio, quando ele é criado pelo nosso cérebro, a gente consegue focar nas coisas. Por exemplo, nós estamos focados um no outro aqui. Nosso cérebro está criando dopamina com força. Uma pessoa TDAH, ela não vai conseguir dar esse foco. Ela vai estar uma atenção alternada. Ela vai estar olhando para você, depois ela vai olhar para ali, pauta dupla, depois ela vai olhar para o nosso técnico, depois ela vai olhar para o celular. Ela não consegue ter foco e concentração. Não é porque ela não quer, é que ela não consegue, porque o cérebro não produz a dopamina suficiente para gerar foco e concentração. Então, é preciso haver um tratamento psiquiátrico com medicação, e o bom é que essa medicação não é para ser tomada sempre, ela vai ser tomada na hora que você precisa focar. Mas o TDAH, ele também traz uma irritação severa, ele também traz, em algumas pessoas, uma neotenia, que é um cérebro que amadurece tardiamente. É muito comum que as pessoas TDAHs sejam mais infantis, mais brincalhonas, elas vão amadurecer mais tardiamente, e o mundo TDAH está sendo descoberto, e que bom, porque as pessoas TDAHs da minha geração eram burras, eram inconsequentes, eram chamadas de burras, inconsequentes, de preguiçosas, de que não quer nada com a vida, nunca vai dar certo, mas não era porque elas queriam, é que elas não conseguem. Então, agora eu queria aproveitar, vamos pensando, né? Cérebro e mente. Cérebro e Que a mente. gente precisa entender. Cérebro Isso, e que mente. massa. Qual a relação entre o cérebro e a mente? A relação é total, ela é totalmente integrada. O que é cérebro? É o espaço físico. O cérebro é aquela massa cinzenta onde tem neurônios, onde tem sinapses, onde tem neurônios, é o espaço físico. Minha mão é o espaço físico. O cérebro é o que está dentro da caixa craniana. É anatômico. A mente são os teus pensamentos, tuas vontades, tuas emoções, é o espaço psíquico dele. E os dois estão juntos. Ou seja, se a gente for observar, né, Márcio, no caso, o cérebro é importante, sim, mas a mente é a esponja. Um não funciona sem o outro. Ou seja, mas ela é aquela... Na hora de lavar prato, não tem a história da esponja que vai lavar o prato para limpar? Isso. Não é a água que limpa o prato, é a esponja que esfrega, que vai tirar E que depois é jogada fora. a gordura, não é E isso? que depois é jogada fora porque fica suja. Exatamente. Nossa Então, mente é nossa esponja. É uma esponja. Nossa mente é. Gente, estamos chegando aos instantes finais. O programa é maravilhoso. Meu amigo Thomas, muito obrigado demais. Certo? Ser um excelente profissional também. Ele é um dos coordenadores da parte comercial. Opa! Viu? Super inteligente. O Thomas é muito inteligente. E uma pessoa figuraça, um grande profissional. Satisfação, meu irmão, trabalhar com você, viu? Sim, gente, estamos chegando aos instantes finais. Faça suas considerações finais, minha amiga Josi Gomes, doutor Augusto Vaz.
E a conversa é tão boa que eu gostaria de já fazer o convite aqui de antemão, se a minha diretora permitir, claro. Eu acho que ele devia estar pelo menos uma traga vez, pelo menos uma vez. vez no Tem que mês. trazer pelo menos uma vez no mês para Eu falar acho- sobre outros assuntos. Aí comecei, minha mente está aqui. Vai, também mas eu acho. tenho tempo aqui do programa. Eu não já vou posso, convidar ele para infelizmente. ser colunista do meu site, porque é muita ousadia, é muito atrevimento. Pelo amor de Deus, Pelo você amor- colocar um Augusto Vaz aí, Meu Deus do vai céu. ser uma coisa aí, maravilhosa. Suas Vocês considerações são finais, minha amiga gentis Josi demais. Gomes. Antes de me depois doutor despedir, Augusto. eu queria só que o senhor deixasse três palavrinhas mágicas que a gente podia focar todo dia, para começar o dia de manhã, em que ela pode proporcionar assim, uma espécie de injeção, de gota de otimismo. Três palavrinhas mágicas para a boa comunicação inteligente. Eu vou trocar essa palavra mágica por três palavrinhas de capacidades, né? A primeira palavrinha é, quando você acordar, você entenda que você é um ser único, que ninguém é igual a você e que você nasceu para desenvolver um projeto que só você vai desenvolver. Então não deixa de desenvolver esse projeto, viu? Segundo, tenha consciência de quem você é. Se você não sabe responder a pergunta quem é você, você ainda não está vivendo. Tenha consciência de quem você é, seu lado positivo, seu lado negativo, seu lado engraçado. E terceiro, lembre-se, você não vai ser feliz se você não tiver uma rede de apoio. Você pode ser feliz e entender e gostar de viver sozinho. Mas viver sozinho não significa você não ter uma rede de apoio. Construa amigos, viva a vida, trabalhe. E é isso. Agora, peraí, deixa eu O encerrar. tempo já está estourado já. Tá amiga bem Josi. rapidinho, as três frases resumidas, como diz o nosso Walter Mais. Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, que eu quero gravar. As três frasezinhas. Tá Primeiro, certo. acorde entendendo que você é um projeto único, você é único no mundo. Segundo, tenha consciência do que você nasceu e quarto, viva a vida na integralidade. Ame, divirta-se e gaste tempo com você. Muito obrigada. Quero agradecer demais. Meu Deus, como eu aprendi. Eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade, sabe, Márcio? Principalmente a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não me canso e não tenho vergonha de exprimir o meu sentimento de agradecer a Deus. Porque antes de ser jornalista, antes de ser qualquer coisa, eu sou uma adoradora. Então, adorador não tem vergonha de adorar em qualquer lugar. E aqui eu estou com pessoas também que são adoradores verdadeiros, que eu adoro em espírito e em verdade. Eu quero agradecer ao doutor Augusto Vaz, muito obrigada, ao nosso técnico que está nos apoiando lindamente, a você, Márcio. Muito obrigado, amiga. Muito obrigada e eu estou Prazer muito todo meu feliz, tê-la aprendi sempre aqui muito, no nosso muito, programa. muito, me deu muito mais inspiração para estudar neurociências e obrigado ao nosso público que está conosco e siga nas redes, toca o sininho, nos ajuda, a gente está começando, gente, quem está começando precisa de apoio, vamos lá, toca o sininho e também você pode escrever as críticas, as sugestões, são bem aceitas. Muito obrigada a todos. Quero convidar você que está aqui com a gente a dar uma entrada lá no meu Instagram, @psicólogoaugustovaz. Lá você pode perguntar e a gente está às ordens. Agradecer a você, Márcio, a você, Josi, pelo convite. Estou me sentindo profundamente honrado de dividir conhecimentos e aprender com vocês. Estou às ordens, precisou, estou aqui. Também quero convidar você, se você gosta de neurociência, se você quer aprender neurociência profunda, nós temos um grupo que está começando agora, lá na faculdade Uniesp, Eu quero. aonde eu trabalho. São 2 sábados por mês, das 8 ao meio-dia e das 2 às 17, onde a gente está aprendendo neurociência. Eu quero convidar você a entrar aqui no meu Instagram, você vai ver como você pode fazer a inscrição para essa especialização em neurociência e comportamento. E por último, deixar o meu último recado, que é: a tua vida é tua. Não coloca ela nas mãos de nenhum outro ser humano. Leva ela e traz os outros seres humanos para partilhar e vivenciar com você. Muita gratidão mesmo. Márcio,
É muito bom Aperta estar aqui. com você de novo. Obrigado, meu amigo. Alegria demais em poder revê-lo. Minha amiga Josi, querida, mais uma vez, graças a Deus, finalizando Como a mais um gente programa. sempre termina, né? Ah, tá certo, essa Vamos corrente. junto à corrente de fé, de força, de esperança. Sim, claro. Dias melhores estão por vir. Thomas, Amigos e amigas, gratidão, viu? amigos e amigas, nós conversamos com o nosso convidado mais que especial hoje. Obrigado demais pelo carinho de vocês. Conversamos com o Dr. Augusto Vaz, psicólogo clínico, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo. O cara é mestre em sociedade, cidadania, especializado em saúde mental, estratégia, comunicador em excelência, o currículo maravilhoso e a porta está sempre aberta aqui. Façam o seu cadastro, vai lá com a gente, se inscreve no nosso canal, tem o @pautadupla.jp, tá certo? E tem o nosso canal no Pauta Dupla no YouTube também. Tudo e mais, do fundo do coração, bem rapidinho aqui, e agradecendo aos nossos patrocinadores, TopSat Rastreamento, isso com a gente, oferecendo também aqui o nosso programa aqui, que tem o patrocínio de Colégio Exato, Colégio e Cursos do Infantil ao Enem. Também mais classificados, gente, vai lá, coloca lá teu carro, seu apartamento. Então, mais classificados vende para você, tá certo? E para finalizar, Center Ótica, um abraço para todo mundo da Center Ótica. Tá acontecendo lá Black das Blacks. E rapidinho, eu agradeço desde já. Deus abençoe sempre todos nós no fundo do coração. Até o próximo programa, se Deus quiser, com o seu Pauta Dupla. Valeu, muito obrigado. Você sabia que cada pontinho desse aqui é um veículo monitorado pela TopSat, empresa paraibana com atuação em todo o território nacional? São mais de 6 mil carros, motos e caminhões acompanhados 24 horas por dia. Serviços de monitoramento veicular para pessoa física, também para sua empresa. É uma tranquilidade saber que a TopSat está te acompanhando. Ah, e um detalhe, a TopSat agora tem serviço de proteção veicular. TopSat, a segurança do seu veículo, aqui ó, na sua mão. Conhecimento, descobertas, novos horizontes, lições pra vida, um grande passo pro futuro. Colégio Exato, sucesso em conteúdo. Colégio Exato, Colégio Exato, um monumento da educação. Colégio Exato. Quer comprar ou vender mais e não sabe como? Vou ensinar agora. Anuncie no Mais. Casa ou apartamento, veículos novos e usados. Tudo que você procura tem no Mais Classificados. Divulgue sua marca, produto ou empresa. No Mais Classificados você vende mais. Mais Classificados. Ligue 98687 4000.